Hoje a nossa conversa é com o presidente do Grupo Vetorial, Dr. Gustavo Trindade Corrêa, que vai falar sobre os rumos, as conversas, os trabalhos que foram desenvolvidos e estão sendo desenvolvidos para que o Grupo Vetorial volte a operar a usina em Ribas do Rio Pardo na produção de ferro gusa. Ele nos recebeu aqui no escritório em Campo Grande para falar sobre esses esforços e também a conversa com o município, com o governo municipal para que isso aconteça. Doutor Gustavo, é um prazer falar com você novamente. Vetorial, em 2014, suspendeu as suas atividades. Foi um momento difícil para o município, para Mato Grosso do Sul, isso refletiu no Brasil inteiro, pela importância do Grupo Vetorial, que todos nós conhecemos. Como está a situação atual? Bom dia, prazer recebê-los. A situação, os últimos anos foram muito difíceis, uma crise sem precedentes na história da siderurgia mundial, afetou não só a Vetorial, mas toda a indústria siderúrgica do Brasil e do mundo. Passados 4, 5 anos, porque isso vem se estendendo desde 2013, agravou-se em meados de 2014, passados 4, 5 anos de sofrimento, nós finalmente somos portadores de boas notícias, no sentido de que a empresa voltou a expandir sua produção, tá? Retomamos um segundo alto-forno em Corumbá agora no mês de julho e estamos já projetando e avaliando com firme intenção de fazer o tema de retomar a usina de Ribas do Rio Pardo para um calendário de 2019. Quais são os fatores os quais depende dessa retomada, o que hoje é necessário acontecer para que volte a ser uma realidade? Porque é uma informação muito importante, vai mexer com Ribas do Rio Pardo e toda a região, ainda mais vindo do próprio presidente do Grupo Vetorial, essa informação da retomada da planta de Ribas do Rio Pardo da usina. O que depende para que isso aconteça? Antes de mais nada, depende da economia brasileira e mundial. Mas como a economia mundial está marchando muito bem, e acreditando que nós vamos ter um avanço no calendário econômico, político e social a partir de 2019, com a entrada de um novo presidente e de um novo governo, tá? A gente entende que esse ponto tende a ser positivo. Do que depende da Vetorial e da região, existem 3 agendas. Uma exclusivamente vetorial, a usina está parada há 4 anos, portanto ela demanda um investimento de manutenção expressivo para recuperar a planta industrial. Nós estamos dispostos e preparados para fazer isso. Existem outras 2 agendas, essa sim, acho que tem que ter uma união de esforços e de interesses convergentes do poder público com o poder privado, que são em primeiro plano, como condição totalmente necessária, uma revitalização operacional, ao menos, da ferrovia, com o intuito, no nosso caso, de transportar minério de ferro com a origem em Corumbá até o destino final, que é a origem de Ribas do Rio Pardo. São aproximadamente 600 quilômetros ferroviários. Lembrando que a ferrovia ela está operacional, está ativa, em mãos de um grupo econômico muito expressivo no Brasil, que é a Cosan, através da sua subsidiária Rumo, mas a gente ainda não abriu a conversa com eles, temos que entender porque ela está operando, mas em condições muito limitadas. Então essa é uma agenda que possivelmente necessitará da ajuda ou da participação como mediador e dialogando junto à mesa dos órgãos públicos competentes. A ANTT, governo federal, governo estadual, governo municipal e etc. A segunda questão, não menos importante, é relacionada à matéria-prima mais importante na produção de ferro gusa junto com o minério de ferro, que é o carvão vegetal. Sobre isso, existe uma conversa já aberta e um estudo sendo feito também na esfera executiva do governo estadual, assim como na Assembleia Legislativa, a respeito de ajustes na legislação que hoje ela é contraditória e existe um paradoxo, vou chamar assim, onde a mesma lei proíbe o consumo de carvão nativo
a mesma lei que proíbe o consumo de carvão nativo, obriga uma finalidade de destinação econômica ao material lenhoso de supressão vegetal devidamente regularizada, portanto há um conflito. Uma lei proíbe, a outra lei obriga. E essa divergência, essa polêmica precisa ser corrigida para que os produtores rurais de pequeno porte, principalmente, que operam carvão vegetal nativo, tenham um horizonte para saber se eles poderão investir, poderão voltar a girar a roda da economia e do trabalho no que diz respeito ao carvão, qual que é a perspectiva e qual que é o horizonte que eles têm. Sem essa equalização e essa definição, nós também ficamos impedidos de seguir adiante no projeto. Então são essas 2 ou 3 agendas, uma exclusivamente vetorial, as outras 2 vetorial, instituições e autarquias competentes para desenvolver esses dois temas, ferrovia e carvão vegetal. O atual prefeito de Ribas do Rio Pardo, o senhor Paulo César Lima Silveira, Paulo Tucura, tem procurado a vetorial para, inclusive, ajudar nesse processo, a incentivar que isso aconteça, até porque o prefeito recentemente já esteve reunido, né, com você, que é o presidente do grupo, e o município é o maior interessado, sem dúvida alguma, até pela questão da geração de emprego e a importância na economia histórica da vetorial. O prefeito, o atual prefeito, na ocasião o prefeito eleito, nos procurou já antes de assumir o mandato, logo que eleito, se colocando à disposição para ajudar e participar daquilo que fosse necessário para uma possível retomada da usina de Ribas do Rio Pardo. Naquele então, o cenário ainda era muito incerto, muito nebuloso, ficou ali a mão estendida, mas não houve do nosso lado o que fazer porque estava tudo muito cinzento. Agora é hora de retomar essa agenda. E o prefeito já se colocou à disposição, já nos procurou de novo para coparticipar das soluções dos temas que eu te coloquei aqui agora. Quando a planta de Ribas do Rio Pardo, a usina, produzia ferro-gusa na sua potencialidade mais alta, maior, gerava em torno de quantos empregos? A usina internamente, dentro do seu parque industrial, ela gera da ordem de 250 a 260 empregos diretos. Além disso, no campo, não toda essa produção exatamente no município de Ribas do Rio Pardo, mas concentrada majoritariamente no município de Ribas do Rio Pardo e região, numa necessidade de 75 mil metros de carvão por mês, ela gera diretamente mais de 1.000 empregos na produção de carvão. Então a vetorial, por sua capilaridade na economia, sem dúvida é um vetor importante na economia da região. Nós conversamos com o Dr. Gustavo Trindade Correia, que é o presidente do Grupo Vetorial, dando uma importante notícia, fazendo uma importante fala sobre a projeção da volta do grupo de atuar em Ribas do Rio Pardo na questão da usina do ferro-gusa, porque continua na produção de carvão e a usina continua com seus serviços internos. Então, 2019 é um ano decisivo, é muito importante, resolvidas essas agendas. Essas agendas são, neste momento, o entrave para que 2019 seja um ano de celebração para a Vetorial e para o município de Ribas com a retomada daquela usina. De Campo Grande, Rodrigo dos Santos.